E aí, tudo fantástico com você? Hoje aqui no Fica a Dica vou falar de uma obra que tem muita importância para o desenvolvimento da ficção científica ao longo do século XX, mas que pouca gente leu, apesar de a gente ter uma tradução recente em português. Eu estou falando aqui do Fábrica de Robôs. Fábrica de Robôs, do Karel Čapek, escritor tcheco. Normalmente você pode encontrar em versões mais antigas essa obra com outro título, como por exemplo Os Robôs Universais de Rossum. Mas nessa versão aqui ficou a Fábrica de Robôs. E quem é o Karel Čapek? Parece que é um escritor que só escreveu um livro, mas na verdade esse aqui é um dos grandes nomes da literatura tcheca das primeiras décadas do século XX. E algo interessante sobre o Karel Čapek é que quando a gente lembra de literatura tcheca do início do século XX, qual é o primeiro nome que imediatamente vem à nossa cabeça? É o Franz Kafka. Franz Kafka, autor de diversas obras seminais para a literatura universal, como O Processo, O Metamorfose, dentre outras. Mas qual é a diferença? Por que o Franz Kafka permaneceu e permanece um autor relevante, enquanto o Karel Čapek praticamente caiu no ostracismo, sendo que, até mesmo mais do que o Kafka, o Čapek foi um escritor que produziu contos de fadas, romances detetives, dentre outras obras. Aí isso ajuda a gente a entender a configuração política do início do século XX. O fato é que o Čapek ele escrevia no vernáculo da língua tcheca. E o ponto é que a Tchecoslováquia nem existia como país no início do século XX. Ela só foi passar a existir logo depois da Primeira Guerra Mundial. E a diferença é que, enquanto ele escrevia em tcheco, uma língua muito restrita, mesmo no contexto europeu, o Franz Kafka ele produziu a obra dele em alemão, que era uma língua mais universal. A Fábrica de Robôs tem sua importância na história da ficção científica porque foi nessa obra que surgiu a palavra robô, a partir da palavra tcheca robota, que é um substantivo feminino que quer dizer trabalho forçado. E também, dentre as suas origens da palavra robô, está a raiz eslava chamada rob, que quer dizer escravo. Então, tanto o eslavo rob, escravo, quanto o substantivo robota, que é trabalho forçado, estão por trás da origem da palavra robô. E o que é interessante comentar é que estamos falando de uma peça de teatro em 3 atos, encenada pela primeira vez em 1921. A obra foi escrita em 1920. E até onde a minha memória nerd e pesquisa lembra, essa aí é o único caso de uma obra de ficção científica relevante que saiu do teatro, né? Ou seja, de uma obra vinculada à literatura fantástica. Lógico, porque se você pegar as obras de Shakespeare, tem diversos elementos ali que até hoje influenciam a literatura fantástica, mas obra especificamente escrita como narrativa fantástica, só lembro do caso da Fábrica de Robôs do Karel Čapek. E essa legítima obra de ficção científica se insere no mesmo contexto de pessimismo e ceticismo do entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que também fomentou o surgimento na literatura de obras como A Metamorfose, de 1915, do Franz Kafka, o primeiro romance distópico, O Nós, de 1924, do Eugene Zamyatin, e no cinema o filme Metrópolis, em 1927, que é a primeira distopia no cinema. No caso da Fábrica de Robôs, nós temos a história da descoberta do cientista Rossum, que por meio da síntese química cria uma massa chamada protoplasma, o que o permite produzir seres artificiais. E a partir daí se cria robôs em escala industrial, que passam a ser utilizados nas indústrias e nas residências. E você vê que esse robô aí se difere dessa visão clássica que a gente tem de robô, de um agrupamento, né, de componentes metálicos e eletrônicos. Sendo criados de forma biotecnológica, usando esse elemento aí, o protoplasma, a gente vai ver que esses robôs do Karel Čapek, na verdade, se assemelham mais ao conceito de androide. Androides esses que, a partir do jeito que eles são produzidos, lembram muito, por exemplo, os anfitriões lá da série Westworld.
E o que é importante comentar é que, apesar da Fábrica de Robôs ser uma obra do início do século XX, esses seres aí não foram os primeiros androides, vamos dizer assim, a aparecer na literatura. Na verdade, o primeiro nem foi um androide, e sim uma ginoide, ou seja, uma androide feminina, que está presente na obra A Eva Futura, de 1886, do escritor francês Villiers de Lisandin, e que tem o nome de Hedley. E voltando ao enredo da Fábrica de Robôs, depois de estarem sendo utilizados vastamente na indústria e nas residências, sendo explorados, os robôs começam a ganhar consciência da sua condição e da sua força também. E eles se revoltam e passam a dominar a raça humana, quase levando a humanidade à extinção. E eu não vou contar mais nada para instigar você a correr atrás da Fábrica de Robôs. Você está vendo aqui, é uma peça de teatro, uma edição fina, leitura agradável. Lógico, tem a questão da linguagem da época, mas é uma história que te prende do início ao fim. Vale a pena, fica a dica. E se você gostou da dica de hoje, dessa história sobre de onde surgiu a palavra robô, então não se esqueça de deixar sua curtida para ajudar esse vídeo e o canal a chegar a mais pessoas. Vamos lembrar que a missão do Fantastic Cursos é levar a fantasia, o gótico e ficção científica de qualidade para o maior número de pessoas que curtem o fantástico. Então, se você já é inscrito, não se esqueça de adicionar aí o sininho das notificações. Se não é inscrito, taca o dedo aí no botão se inscrever. E obrigado pela sua presença. No próximo vídeo eu vou falar sobre a primeira obra de ficção científica brasileira, que também pode ser lida como a primeira obra de fantasia, que é A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. Beleza? Então, obrigado pela sua presença mais uma vez. Vejo você no próximo vídeo e até lá!